Eu vi aquela grávida indefesa caída no acostamento, cercada por urubus e por uma cobra gigante. E naquele instante, tudo mudou. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se este vídeo apareceu para você, não foi por acaso. Esta história vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. A estrada e o silêncio. A solidão tem cheiro de diesel e som de pneu no asfalto quente. Eu sei disso faz uns 23 anos, desde que comprei meu primeiro caminhão e decidi que a estrada seria minha casa. Não foi escolha, foi fuga. Fugia de uma vida que não deu certo, de um casamento que virou cinzas, de uma filha que cresceu sem mim por perto. Fugia de mim mesmo, talvez. O volante virou o meu confessionário. As linhas brancas da pista, meu rosário. E o silêncio dentro da cabine, meu único companheiro fiel. Tem gente que acha que caminhoneiro é bicho solitário por natureza. Não é. A gente vira solitário porque a estrada cobra esse preço. Você passa dias sem conversar direito com ninguém. Um bom dia no posto 1. Quanto tá a diária no estacionamento, uma troca de farol com outro caminhoneiro na contramão. Só isso. O resto é você, o motor e aquele barulho constante que vai virando parte de você. Eu me chamo Roberto. Tenho 51 anos, cabelo grisalho que teimo em deixar crescer demais, barba que só faz quando fica insuportável e uma cicatriz pequena acima da sobrancelha direita, lembrança de uma briga boba em um bar de Anápolis, quando eu ainda achava que cerveja resolvia a coisa. Não resolve, só adia. Dirijo um Scania 113 do ano 98, branco sujo de estrada, com a cabine que range nas curvas e um retrovisor do lado direito que treme quando passo dos 80. Não é o caminhão mais novo, nem o mais potente, mas é meu. Comprei com o dinheiro que juntei em anos de trabalho como agregado. Cada prestação foi suada, cada quilômetro rodado é meu também. A carga que eu levava naquele fim de tarde era de ração para gado, destinada a uma fazenda nos arredores de Gurupi, no Tocantins. Saí de Goiânia de madrugada, peguei a BR-153 ainda no escuro e segui no ritmo que a estrada permite, nem rápido demais, nem devagar demais. O segredo é manter o fluxo, economizar combustível, não forçar o motor. A estrada ensina paciência para quem não tem. O sol daquele dia estava inclemente. Aquele tipo de calor que gruda na pele, que faz a camisa colar nas costas, que deixa o ar dentro da cabine pesado mesmo com os vidros abertos. O ar-condicionado do caminhão tinha pifado fazia uns 3 meses, e eu vinha empurrando o conserto com a barriga, como se empurra tanta coisa na vida quando o dinheiro é curto. Passei por Porangatu no meio da tarde. Parei em um posto para abastecer, comer alguma coisa, sentei no balcão de uma lanchonete pequena, dessas que tem marmita pronta atrás de uma estufa de vidro embaçado. Escolhi frango com arroz e feijão. A moça que serviu mal olhou para mim. Eu também mal olhei para ela. A gente vai perdendo o costume de olhar nos olhos. Comi rápido, paguei, voltei para o caminhão. Conferi os pneus, a pressão, o óleo, rotina. Sempre a mesma rotina. Tem quem ache isso entediante, mas para mim virou ritual. É a forma de manter o controle sobre algo, de sentir que ainda entendo pelo menos uma parte da vida. Liguei o motor, ajustei o retrovisor e segui viagem. A BR-153 é uma estrada que corta o Brasil de norte a sul. Passa por cidades grandes, cidades pequenas, vilarejos que mal aparecem no mapa. É uma estrada de contrastes. Tem trechos impecáveis, novos. E tem trechos onde o asfalto é uma lembrança distante, onde o buraco vira regra e a poeira levanta que nem neblina. Naquele dia, eu estava em um trecho bom. O asfalto era liso, as faixas bem pintadas, a sinalização funcionando. Passava por uma região de cerrado aberto, com aquelas árvores retorcidas, baixas, e o capim seco que se estendia até onde a vista alcançava. O céu estava limpo, sem uma nuvem, e o sol começava a baixar, ganhando aquele tom alaranjado que anuncia o fim da tarde. Eu gosto desse horário.
Não é mais o calor sufocante do meio-dia, mas ainda não é a escuridão que obriga a atenção redobrada. É um meio termo, um respiro. Eu vinha pensando em nada, ou melhor, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. É difícil explicar. A cabeça de quem fica muito tempo sozinho funciona assim. Os pensamentos vêm e vão, sem ordem, sem destino. Uma lembrança da minha filha pequena correndo pela casa. O rosto da minha ex-mulher, ainda bonito, ainda jovem, antes de eu estragar tudo. A conta de luz que precisava pagar. O mecânico que eu devia. O silêncio da casa vazia que me esperava em Goiânia. Foi nesse meio de pensamento que meu pé aliviou no acelerador sem que eu tivesse decidido fazer isso. Não foi consciente, foi instinto. O corpo entendeu antes da cabeça. Eu diminuí a marcha, pisando de leve no freio, sentindo o caminhão perder velocidade aos poucos. Olhei para a estrada à frente, tentando entender o que tinha me feito reagir. Não havia nada de óbvio. Nenhum carro parado, nenhum animal atravessando, nenhum buraco grande. Mas tinha algo. Urubus. Muitos urubus. Estavam no acostamento, uns 10 ou 12, talvez mais. Não estavam voando em círculos como costumam fazer. Estavam pousados, parados, quietos demais. Urubu parado significa comida, significa morte. Eu já tinha visto isso centenas de vezes. Cachorro atropelado, vaca que caiu de caminhão, cavalo que fugiu e foi pego de jeito. A estrada é um cemitério constante. A gente se acostuma, passa reto, segue viagem. Mas dessa vez foi diferente. Não sei explicar direito o porquê. Talvez fosse o jeito como os urubus estavam distribuídos. Muito organizados, muito calculados, como se estivessem esperando alguma coisa e não simplesmente se alimentando. Reduzi mais. O caminhão foi perdendo velocidade até quase parar. Coloquei a seta, encostei no acostamento uns 50 metros antes do ponto onde os urubus estavam. Desliguei o motor. O silêncio que veio foi pesado. Fiquei ali dentro da cabine, mãos ainda no volante, olhando pelo para-brisa empoeirado. Foi quando vi a cobra. Ela estava no chão, entre os urubus e algo que eu ainda não conseguia identificar direito. O corpo da serpente era grosso, pesado, com aquelas escamas que brilham à luz do sol. Não sei que tipo de cobra era, nunca fui bom nisso, mas era grande, maior que qualquer uma que eu já tinha visto de perto. Ela não se mexia, apenas observava. A cabeça erguida, a língua saindo e entrando, captando o cheiro do ar. Os urubus a respeitavam. Nenhum se aproximava demais, e no centro daquele círculo macabro, eu vi uma pessoa. O coração disparou. Abri a porta do caminhão devagar, desci com cuidado. Meus pés tocaram o asfalto quente. O calor subia em ondas visíveis. Eu podia sentir os suores correndo pelas costas, pela testa. Não era só do calor, era do medo. Medo de que fosse tarde demais, medo de que não fosse. Dei alguns passos em direção aos urubus. Eles me olharam com aqueles olhos pequenos, escuros, sem expressão. Um deles abriu as asas, mas não voou. Estava me testando, querendo saber se eu era ameaça de verdade. Peguei uma pedra do chão, joguei na direção deles. "Sai!" gritei, com a voz rouca, áspera. "Sai daqui!" Os urubus se afastaram. Não muito, só o suficiente para que eu passasse. Eles sabiam que eu não ia ficar ali para sempre. A paciência deles era infinita. A cobra também se mexeu. Devagar, sem pressa, deslizou para o lado, em direção ao mato. Não tinha medo de mim. Tinha respeito pela movimentação, talvez, mas não medo. Sumiu entre o capim seco com a mesma tranquilidade com que tinha aparecido. Foi só quando eles se afastaram que eu consegui ver direito. Era uma mulher, jovem. Estava deitada no acostamento de lado, com o corpo encolhido como quem tenta se proteger de algo. O cabelo escuro espalhado no chão, cheio de terra vermelha. A roupa, uma blusa clara e uma calça jeans, estava rasgada, suja, manchada. Os pés descalços, machucados. Eu me ajoelhei ao lado dela. As mãos tremiam.
Moça, chamei baixinho. Você tá me ouvindo? Nada. Encostei os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Demorei para achar. Quando achei, quase não senti. Era fraco, irregular. Mas estava lá. Ela estava viva. O alívio veio misturado com pânico, porque agora eu precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente voltar para o caminhão e seguir viagem. Não podia fingir que não tinha visto. Olhei ao redor. A estrada estava vazia. Não passava ninguém, nenhum carro, nenhum caminhão. Só eu, ela e o silêncio imenso do cerrado. Passei os olhos pelo corpo dela, tentando entender o que tinha acontecido. Tinha marcas, hematomas nos braços, no rosto. Um corte acima da sobrancelha, as mãos arranhadas, como se ela tivesse se arrastado ou tentado se defender. Aquilo não era acidente, aquilo não era queda. Alguém tinha feito aquilo com ela. A raiva veio, rápida, quente, subindo do estômago até a garganta. Raiva de quem faz isso, raiva de quem abandona, raiva de mim mesmo, por todas as vezes que passei reto, que fingi não ver, que escolhi o silêncio. Eu a levantei com cuidado. Ela era leve, leve demais. Parecia uma criança nos meus braços. Senti o peso da fragilidade, o quanto aquele corpo tinha sido espremido pela vida. Levei-a até o caminhão. Abri a porta do carona, ajeitei o banco, coloquei ela com todo o cuidado que eu consegui. A cabeça pendia para o lado. Peguei uma camisa velha que eu tinha atrás do banco, enrolei, fiz um apoio improvisado, voltei para o lado do motorista, liguei o motor e segui viagem. Não sabia direito para onde ir. O posto de saúde mais próximo ficava uns 40 quilômetros à frente, em uma cidadezinha chamada Alvorada. Pisei fundo. O caminhão gemeu, ganhou velocidade. Eu olhava para ela de tempos em tempos, checando se ainda respirava. Comecei a falar, não sei porquê. Talvez para me manter acordado, talvez para preencher o silêncio, talvez porque eu precisava ouvir uma voz, mesmo que fosse a minha. Você vai ficar bem, eu dizia. A gente está indo para o hospital, já está perto. Você só precisa aguentar mais um pouco. Ela não respondia, não se mexia. Cada buraco na estrada me dava um susto. O caminhão balançava e eu tinha medo de piorar algo que eu nem sabia direito o que era. 40 quilômetros nunca demoraram tanto. Quando finalmente vi as primeiras casas de Alvorada, quase chorei de alívio. Entrei na cidade acelerando mais do que devia, ignorando as buzinas, os olhares. Parei o caminhão em frente ao posto de saúde de forma tão brusca que os pneus cantaram no chão. Desci correndo, entrei gritando, preciso de ajuda, tem uma moça passando mal. Uma enfermeira veio correndo, depois outra. Um médico jovem de jaleco branco apareceu logo atrás. Eles atiraram do caminhão, colocaram em uma maca, levaram para dentro. Eu fiquei ali parado no estacionamento, suado, com as mãos tremendo, sem saber o que fazer. Um policial apareceu. Sempre aparece. Fez perguntas. Muitas perguntas. Onde eu a encontrei? Como ela estava? Se eu conhecia ela? Se eu tinha visto alguém? Respondi tudo, contei tudo, mas percebi o olhar dele, aquele olhar de desconfiança, porque ajudar também te coloca sob suspeita, porque um homem sozinho com uma mulher machucada sempre levanta questões. Fiquei na cidade, dei meu nome, meu telefone, a placa do caminhão. Disse que ficaria disponível. Liguei para o dono da carga, expliquei o atraso. Ele não gostou, mas não discutiu muito. Sentei em um banco de madeira na frente do posto de saúde e esperei. O sol desceu de vez. A noite chegou. E eu continuei ali, esperando. Esperando para saber se ela ia sobreviver. Esperando para entender o que eu tinha acabado de fazer. Esperando porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não conseguia simplesmente ir embora. Continue 0517. Capítulo 2. A cidade que não para. A noite caiu devagar sobre a Alvorada, trazendo consigo aquele frio seco do cerrado que pega a gente desprevenido.
Eu continuava sentado naquele banco de madeira, observando o movimento do posto de saúde. Gente entrando e saindo, mães com crianças no colo, velhos arrastando os pés, a vida acontecendo, indiferente ao drama que eu tinha trazido comigo. Peguei meu celular. A bateria estava em 20%. Pensei em ligar para alguém, mas não tinha ninguém para ligar. Minha filha, Letícia, mal atendia minhas ligações. Não por maldade, acho. Por distância mesmo. A gente tinha virado estranhos fazia tempo. Eu saí da vida dela quando ela tinha 7 anos. E agora ela estava com 19, morando em Goiânia com a mãe, cursando enfermagem. Às vezes eu mandava mensagem. Ela respondia com educação, com frieza. Tá tudo bem, pai. Obrigada. Cuida-se. Guardei o celular de volta no bolso. Um dos policiais que tinha me interrogado mais cedo voltou. Era um rapaz novo, não devia ter mais de 25 anos. Magro, uniforme impecável, expressão séria demais para a idade. Senhor Roberto, chamou. Levantei rápido, quase tropeçando nas próprias pernas. O corpo estava duro de ficar tanto tempo parado. Sim, ela tá bem? Ele me olhou com aquela cara de quem não sabe se deve confiar ou não. Ela tá viva. Estável por enquanto. O médico disse que chegou na hora certa. Fez uma pausa. Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber. O coração apertou. Que coisa? Ela tá grávida. O mundo girou. Grávida. Eu não tinha percebido. Não tinha notado. Mas agora fazia sentido. A fragilidade extrema. O corpo leve demais. A forma como ela estava encolhida no chão, protegendo a barriga de forma instintiva. De quantos meses? Perguntei, a voz saindo fraca. Uns 4, 5. O médico vai avaliar melhor. O bebê... Ele hesitou. O bebê resistiu. Coração batendo. É um milagre, considerando o estado dela. Milagre. A palavra soou estranha na boca dele, quase desconfortável. Como se ele não acreditasse em milagres, mas não tivesse outra palavra para descrever aquilo. Ela falou alguma coisa? Perguntei. Ainda não acordou. Ele cruzou os braços. A gente precisa que o senhor fique por aqui. Tem mais perguntas que vão precisar ser respondidas. A delegada quer falar com o senhor amanhã de manhã. Eu não fiz nada de errado. Eu sei. Mas o tom não era de quem acreditava completamente. Só precisa ficar. Por precaução. Ele foi embora. Eu voltei para o banco. Grávida. Aquilo mudava tudo. Não era só uma vida ali dentro daquele posto de saúde. Eram 2. E as 2 tinham sido jogadas no acostamento para morrer. Quem faz isso? Que tipo de gente abandona uma mulher grávida no meio do nada? A raiva voltou. Mas dessa vez veio acompanhada de outra coisa. Algo que eu não sentia fazia tempo. Algo parecido com propósito. Passei a noite no caminhão. Estacionei em uma rua lateral, tranquei as portas, tentei dormir no banco. Não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via a cena de novo. Os urubus, a cobra, o corpo dela no chão e agora a barriga. Às 5 da manhã desisti. Levantei, lavei o rosto em uma torneira pública que encontrei em uma pracinha, comprei um café em um bar que estava abrindo. O dono, um homem velho de bigode grisalho, me olhou com curiosidade. Você é o caminhoneiro que achou a moça, né? Notícia corre rápido em cidade pequena. Sou. Ela tá bem? Tá viva. Ele balançou a cabeça, servindo o café em um copo de vidro grosso. Coisa triste, moço. Triste demais. Apoiou as mãos no balcão. Esses tempos tem aparecido muito caso assim. Mulher machucada, jogada na estrada. A polícia não faz nada ou não consegue fazer. O que o senhor sabe sobre isso? Ele deu de ombros. O que todo mundo sabe e ninguém fala. Tem gente ruim passando por essas estradas. Gente que pega carona, que oferece carona. Moça nova sozinha vira alvo fácil. Baixou a voz. Teve uma menina, uns 2 meses atrás, que sumiu daqui. Família procurou, fez cartaz, chamou polícia. Acharam ela 3 semanas depois.
Morta. Jogada em um matagal perto de Paraíso do Tocantins. Senti um nó no estômago. E a polícia? Polícia tá de mão atada, moço. Falta recurso, falta gente, falta tudo. E o povo que faz essas coisas sabe disso. Ele me encarou. O senhor fez certo em parar. Muita gente passa reto. Paguei o café e voltei para o posto de saúde. A delegada chegou às 8 em ponto. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso em um coque apertado, expressão cansada. Me chamou para dentro de uma salinha apertada, cheia de papel empilhado. Senhor Roberto, certo? Isso. Preciso que o senhor me conte tudo de novo. Desde o começo. Não pule nada. Contei cada detalhe. Os urubus, a cobra, o corpo dela, o jeito como estava machucada, o caminho até ali. Ela anotava tudo em um caderno velho, a caneta correndo rápida pelo papel. O senhor mexeu em alguma coisa? Pegou algum pertence dela? Não, só a levantei e trouxe para cá. Não viu ninguém na estrada? Nenhum carro, nenhum movimento estranho? Nada. Estava vazio. Ela suspirou, fechou o caderno. Senhor Roberto, vou ser direta com o senhor. A gente está lidando com uma situação complicada. Não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não vai ser a última. Olhou nos meus olhos. Tem gente operando nessa região, gente perigosa. Eles pegam mulheres vulneráveis, oferece carona, promete ajuda. Depois o senhor viu o resultado. Ela foi... Não consegui terminar a frase. Agredida, espancada, provavelmente pior. A voz da delegada era firme, mas havia dor ali. A gente está tentando montar um padrão, pegar essas pessoas, mas é difícil. Eles sabem cobrir os rastros. E ela? O que vai acontecer com ela? Quando acordar, a gente vai precisar do depoimento. Vai precisar que ela identifique os agressores, se possível. Fez uma pausa. Mas pelo estado dela, não sei se vai lembrar de muita coisa. Trauma assim. Apaga a memória, senhor Roberto. É a forma que o corpo encontra de sobreviver. E o bebê? O bebê está segurando. Por enquanto. Ela se levantou. O senhor pode ir se quiser. A gente tem o contato. Qualquer coisa, a gente liga. Eu quero ficar. Ela franziu a testa. Ficar. Quero ver ela acordar. Quero saber se vai ficar tudo bem. A delegada me estudou por um longo momento. Depois assentiu, devagar. Tudo bem, mas não pode entrar no quarto. Só os médicos e a família, se aparecer. Pode deixar. Voltei para o banco de madeira. O sol subia no céu, trazendo o calor de novo. Eu observava o vai e vem, os carros passando na rua, as pessoas levando suas vidas. Pensei na minha própria vida, nos erros, nas ausências, em quantas vezes eu também tinha passado reto, não em uma estrada, mas na vida. Passei reto quando minha filha me chamou para uma apresentação na escola. Passei reto quando minha ex-mulher implorou para eu ficar mais em casa. Passei reto quando meu pai estava morrendo no hospital e eu preferi pegar mais uma carga. A estrada sempre foi desculpa, fácil de usar, difícil de questionar. Mas ali, naquele banco, eu percebi uma coisa. Eu não queria mais passar reto. Por volta do meio-dia, uma enfermeira saiu. Reconheci ela. Era a mesma que tinha ajudado na noite anterior. Você é o caminhoneiro? Perguntou. Sou. Ela acordou. O alívio foi imediato. Ela tá bem? Tá assustada, confusa. A enfermeira me olhou com gentileza. E quando viu que tinha um homem aqui esperando, ela entrou em pânico. O peito apertou. Eu não quero assustar ela, só quero saber se vai ficar bem. Eu sei, mas o senhor precisa entender. Ela foi machucada por homens. Agora qualquer homem é uma ameaça. Colocou a mão no meu ombro. Dá um tempo, deixa ela se acalmar. Conversa com ela depois se ela quiser. Eu assenti. A enfermeira voltou para dentro. Eu fiquei ali, com um gosto amargo na boca. Eu tinha salvado a vida dela, mas para ela, naquele momento eu não passava de mais um homem, mais um perigo, e talvez ela estivesse certa. A tarde foi longa.
Alguns curiosos passaram pelo posto de saúde, perguntando sobre a moça. Fofoca se espalha rápido. Ouvi versões distorcidas da história. Que ela tinha sido encontrada morta, que tinha sido estuprada por 10 homens, que o caminhoneiro que achou ela era suspeito. Ignorei tudo. Fiquei ali, quieto, esperando. No fim da tarde, a delegada voltou. Trazia notícias. A gente conseguiu identificar ela. Nome: Maria Clara, 19 anos. Natural de uma cidade pequena aqui perto do Heré. Mostrou uma foto no celular. Era a carteira de identidade dela. Conseguimos contato com a mãe. Ela vem amanhã. E o pai? Não tem pai, só a mãe. E o... Hesitei. O pai do bebê? A delegada fechou o rosto. Segundo a mãe dela, era um homem de 40 anos, casado, bêbado. Quando soube da gravidez, expulsou ela de casa. A raiva era visível na voz dela. Mas um covarde. Senti vontade de socar alguma coisa. Maria Clara saiu de casa achando que ia encontrar ajuda, continuou a delegada. Foi parar na estrada, pegou carona com alguém e... Bem, o senhor sabe o resto. Ela lembra de alguma coisa? Pouco. Disse que eram 2 homens. Um dirigia, outro ficava atrás. Prometeram levar ela até Palmas, onde ela tem uma tia. Mas desviaram o caminho. Pararam em um lugar isolado. A delegada respirou fundo. Fizeram o que fizeram. Bateram nela. Jogaram ela no acostamento. Levaram o celular, os documentos, tudo. Descrição dos homens? Vaga. Ela estava apavorada, confusa. Mas a gente vai trabalhar nisso. Fiquei em silêncio, processando tudo. Senhor Roberto, disse a delegada, a voz mais suave agora. O senhor salvou a vida dela e a vida do bebê. Isso tem valor. Não esquece disso. Mas o peso no peito não diminuiu. Porque eu sabia que lá fora ainda tinha gente fazendo isso. Ainda tinha mulheres sendo jogadas no acostamento. Ainda tinha urubus esperando. E eu não podia salvar todas. Mas tinha salvado uma. Por enquanto, era o que eu conseguia carregar. Continue 059, capítulo 3. Primeiras palavras. Silêncios maiores. Passei mais uma noite no caminhão. Dessa vez dormi um pouco, mas foi um sono ruim, cheio de sobressaltos. Acordava de hora em hora, com a sensação de que tinha esquecido algo importante. O corpo doía. As costas reclamavam do banco duro. Eu não era mais jovem para dormir assim. Quando amanheceu, o céu estava carregado, nuvens pesadas, escuras, prenunciando chuva. O ar estava abafado, denso. Aquele tipo de tempo que deixa todo mundo irritado sem motivo aparente. Tomei outro café no mesmo bar de ontem. O dono me cumprimentou com a cabeça, serviu sem perguntar nada. Eu agradeci o silêncio dele. Às vezes, silêncio é gentileza. Cheguei ao posto de saúde às 7 da manhã. A enfermeira do turno da manhã me reconheceu. Ainda por aqui? Ainda. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. A mãe dela chegou. Tá lá dentro. Senti um alívio estranho. Pelo menos Maria Clara não estava sozinha agora. Tinha alguém. Família. Por mais complicado que isso pudesse ser. Fiquei do lado de fora, encostado na parede, observando o movimento. Uma mulher de uns 40 e poucos anos saiu pela porta principal. Baixa, magra, cabelo preso em um rabo de cavalo desfiado. Roupa simples, olhos inchados de choro. Ela me viu e parou. Olhou para mim com uma mistura de dúvida e reconhecimento. "O senhor é o caminhoneiro?" perguntou, a voz rouca. "Sou." Ela deu alguns passos na minha direção. Por um momento, achei que ia me abraçar. Ou me bater. Não sabia qual das duas. Ela fez nenhuma. Só parou na minha frente, a uns 2 metros de distância, e começou a chorar. Não era choro alto, escandaloso. Era aquele choro silencioso, de quem já chorou tanto que não tem mais força para fazer barulho. "Obrigada", disse entre soluços. "Obrigada por ter parado." Não soube o que responder. Fiquei ali, desajeitado com as mãos nos bolsos. "Como ela tá?"
Consegui perguntar, machucada, assustada. A mulher limpou o rosto com as costas da mão. Mas viva! Graças ao Senhor, ela está viva. E o bebê? O rosto dela se contorceu. Mais lágrimas. Resistindo. Os médicos disseram que é um milagre. Que com o que ela passou... Não terminou a frase. Um silêncio pesado se instalou entre nós. O tipo de silêncio que carrega tudo que não pode ser dito. Ela quer te conhecer, disse a mãe, de repente. Levantei a cabeça, surpreso. Ela... tem certeza? Pensei que... Ela ficou com medo no começo, mas eu expliquei. Contei que foi o Senhor que salvou ela. Que se não fosse o Senhor... A voz falhou de novo. Ela quer agradecer. Senti o estômago apertar. Eu não sei se é uma boa ideia. Olhe, por favor. Ela me olhou nos olhos. Só alguns minutos. Acho que vai fazer bem. Para ela e para o Senhor. Hesitei. Depois assenti. O quarto era pequeno, com 2 camas. Só uma estava ocupada. Maria Clara estava sentada, encostada em travesseiros, com um lençol branco cobrindo as pernas. Tinha um curativo na testa, outro no braço. O rosto estava marcado por hematomas que começavam a ficar roxos. Os olhos, amendoados e escuros, me encontraram assim que entrei. Parei na porta sem saber se devia entrar ou não. Pode entrar, disse ela, a voz fraca, quase um sussurro. Dei alguns passos. Parei aos pés da cama. A mãe dela ficou do outro lado, segurando a mão da filha. Oi, eu disse, e a palavra saiu mais grossa do que eu queria. Oi, ela respondeu. Silêncio. Eu não sabia o que falar. Como começar uma conversa com alguém que você salvou da morte? Existe protocolo para isso? Eu só queria saber se você está bem. Tentei. Ela deu um sorriso pequeno, triste. Tô viva. Acho que isso já é alguma coisa. A voz dela tinha uma maturidade estranha. Não era a voz de quem tem 19 anos. Era a voz de quem já viu coisas demais. Minha mãe me contou que foi o Senhor que me encontrou. Foi. E que me trouxe aqui. Isso. Outro silêncio. Ela olhou para as próprias mãos. Os dedos estavam enfaixados. Eu lembro de algumas coisas, disse devagar. Lembro da cobra, dos urubus, do calor. Levantou os olhos para mim. E lembro de uma voz dizendo que ia ficar tudo bem. Senti um nó na garganta. Eu estava tentando te manter acordada. Eu não consegui, mas eu ouvi. Uma lágrima escorreu. Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim. A voz dela ficou mais firme. Muita gente passa reto. Eu sei disso. Eu já passei reto na vida de outras pessoas também. Limpou a lágrima. Mas o Senhor parou. Isso significa alguma coisa. Não respondi. Não sabia o que dizer. A mãe dela apertou a mão da filha. Depois olhou para mim. Vou buscar um café. Vocês conversam. E saiu. Antes que eu pudesse protestar. Ficamos sozinhos. Eu e Maria Clara. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Menos pesado. Mais respeitoso. O senhor tem filhos? Ela perguntou de repente. Tenho. Uma filha, Letícia. Que idade? 19. A mesma que você. Ela sorriu de novo, daquele jeito triste. E ela fala com o senhor? A pergunta pegou no ponto certo. Não muito. Eu não fui um bom pai. Escolhi a estrada. Escolhi fugir. Maria Clara assentiu, como se entendesse perfeitamente. Meu pai também fugiu, antes de eu nascer. Minha mãe criou eu sozinha, fez de tudo. Limpou casa, lavou roupa, trabalhou em roça. Olhou pela janela. Ela não merecia uma filha que causasse mais problema. Você não causou problema. Você sofreu um problema. É diferente? Ela me encarou. No fim, sobra tudo para ela mesmo. Mais uma boca para alimentar. Mais uma preocupação. Você está falando do bebê. Ela colocou a mão na barriga por cima do lençol. Um gesto instintivo, protetor. Eu não planejei, não queria, mas agora... Respirou fundo. Agora ele está aqui e quase morreu por minha causa. Não foi sua culpa. Não?
A voz dela ficou dura. Eu que fui burra. Eu que acreditei em promessa. Eu que entrei naquele carro. Você estava procurando ajuda. Isso não é burrice, é sobrevivência. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Eles me machucaram. A voz sumiu, virou sussurro. Fizeram coisas e eu não consegui impedir. Eu tentei, eu gritei, mas não adiantou. Senti a raiva subindo de novo, aquela raiva impotente de quem não pode voltar no tempo e impedir o que já aconteceu. Eles vão pagar, eu disse, e não sei se acreditava nisso. Vão? Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados. Quantas mulheres são machucadas todo dia, Sr. Roberto? Quantas são mortas? E quantos homens pagam de verdade? Não tinha resposta para isso. Eu só quero esquecer, ela continuou. Quero acordar e não lembrar. Quero olhar no espelho e não ver essas marcas. Quero seguir em frente. Limpou o rosto. Mas não sei se consigo. Você consegue, porque você é forte. Não sou. É sim, me aproximei um pouco. Você resistiu, você tá viva, seu bebê tá vivo. Isso é força, Maria Clara, mesmo quando parece fraqueza. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois assentiu, devagar, como se estivesse tentando acreditar naquilo. O senhor vai embora agora? Perguntou. Eu preciso voltar, tenho trabalho. Entendo. Ela olhou para as mãos de novo. Foi bom te conhecer, de verdade. Foi bom conhecer você também. Me virei para sair. Já estava na porta quando ela chamou. Senhor Roberto? Parei. Obrigada por não ter passado reto. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. De nada, Maria Clara. Cuida de você e do bebê. Saí do quarto antes que as lágrimas viessem. A mãe dela me esperava no corredor. Me estendeu um papel com um número de telefone. Se o senhor quiser saber como ela tá, pode ligar. Fez uma pausa. Ou visitar, se passar por aqui de novo. Peguei o papel, dobrei, guardei no bolso. Vou ligar. Obrigada, por tudo. Não precisa. Precisa. Ela segurou meu braço. O senhor não salvou só minha filha. Salvou meu neto. Salvou... A voz dela quebrou. Salvou o que restou da minha família. Eu só assenti. Não consegui falar nada. Saí do posto de saúde com o peito apertado. O céu estava mais escuro ainda. Ia chover forte. Subi no caminhão, liguei o motor e fiquei ali parado por alguns minutos. Pensei na conversa, nas palavras dela, na dor que carregava. Pensei na minha filha, Letícia. Em quantas conversas como essa a gente nunca teve. Em quanto silêncio ficou entre nós. Peguei o celular, abri o WhatsApp, digitei uma mensagem. Oi, filha, tá tudo bem? Só queria dizer que eu te amo e que sinto falta. Enviei antes de desistir. A resposta não veio. Mas eu não apaguei a mensagem. Deixei ali, esperando. Coloquei o caminhão na estrada. As primeiras gotas de chuva começaram a cair no para-brisa. Eu tinha uma entrega para fazer, uma vida para continuar. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não sabia o quê. Não ainda. Só sabia que não era mais o mesmo homem que tinha parado naquele acostamento 2 dias atrás. E talvez isso fosse suficiente por enquanto. Continue 05.21, capítulo 4. Chuva na BR-153. A chuva começou devagar, quase tímida. Gotas grossas que batiam no para-brisa e escorriam lentamente, deixando trilhas tortas no vidro empoeirado. Eu dirigia no automático, a cabeça ainda presa naquela conversa com Maria Clara. As palavras dela ecoavam, misturadas com o som do motor e o ritmo irregular dos limpadores. Quantas mulheres são machucadas todo dia? Quantos homens pagam de verdade? Passei por Alvorada devagar, observando a cidadezinha pelo retrovisor até ela desaparecer completamente. Uma parte de mim queria voltar. Outra parte sabia que precisava seguir. A vida não para.
As contas não se pagam sozinhas, e eu tinha uma carga de ração que já estava atrasada. Liguei para o dono da fazenda, expliquei o atraso, inventei uma desculpa sobre problemas mecânicos. Ele resmungou, mas aceitou. Disse que eu tinha até o fim do dia para chegar. Eram quase 10 da manhã. Gurupi ficava a uns 150 quilômetros dali. Dava tempo, se a chuva não piorasse muito, mas a chuva sempre piora. Meia hora depois, o céu abriu de vez. Não era mais chuva, era dilúvio. Cortinas d'água caíam com tanta força que os limpadores não davam conta. Eu precisava me debruçar sobre o volante, apertar os olhos, tentar enxergar alguma coisa além do cinza opaco que tomava conta de tudo. Reduzi a velocidade, 40, 30 quilômetros por hora. O caminhão avançava devagar, patinando de vez em quando nas poças que se formavam no asfalto. Outros veículos me ultrapassavam, apressados, buzinando. Eu deixava. Pressa na chuva mata. A BR-153 ficou quase vazia. Os sensatos tinham parado em algum posto, esperando o temporal passar. Mas eu não podia parar, não de novo. Já tinha perdido tempo demais. Ou era isso que eu tentava me convencer? A verdade é que eu precisava seguir porque parar significava pensar. E pensar significava sentir. E sentir doía demais. O celular vibrou no suporte. Olhei de relance. Era Letícia. O coração disparou. Encostei o caminhão no acostamento com cuidado, pisando devagar no freio para não derrapar. Peguei o celular, a mão tremendo um pouco. A mensagem era curta. Oi, pai. Tá tudo bem, sim. Obrigada. Você também se cuida. Só isso, nada mais. Mas era mais do que eu tinha recebido nos últimos meses. Segurei o celular por um tempo, lendo e relendo aquelas palavras. Tentei digitar uma resposta. Comecei várias vezes. Apaguei todas. No fim, só mandei um coração vermelho. Ela visualizou. Não respondeu. Guardei o celular e voltei para a estrada. A chuva continuou o resto da manhã. Eu rodava devagar, tenso, com os ombros duros de tanta concentração. Passava por trechos alagados, por árvores caídas que alguém tinha arrastado para o lado, por placas de trânsito tortas. O rádio chiava. Tentei sintonizar alguma estação, mas só pegava estática. Desliguei. O silêncio era melhor. Foi quando vi o carro parado no acostamento, um Gol branco, velho, amassado na lateral. Estava com o pisca-alerta ligado, as lanternas piscando fracas na cortina de chuva. Não tinha ninguém do lado de fora. Passei devagar, olhando. Através do vidro embaçado, dava para ver alguém no banco do motorista. Uma silhueta pequena, curvada sobre o volante. Meu pé foi para o freio antes que eu decidisse fazer isso. Não de novo, pensei. Não posso parar de novo. Mas já estava parando. Estacionei à frente do Gol, peguei uma capa de chuva velha que tinha atrás do banco, vesti e desci. A água batia com força, ensurdecedora. Em segundos eu estava encharcado, mesmo com a capa. Me aproximei do Gol, bati no vidro do motorista. A pessoa dentro se assustou, ergueu a cabeça rápido. Era uma mulher, jovem, talvez uns 20 e poucos anos, cabelo curto, molhado, grudado na testa, olhos arregalados de medo. Ela olhou para mim e hesitou. Dava para ver o conflito no rosto dela. Abrir a janela ou não? Confiar ou fugir? Dei um passo para trás, ergui as mãos, tentando parecer inofensivo. Tá tudo bem? Gritei por cima do barulho da chuva. Ela ficou me encarando. Depois, devagar, abriu uma fresta na janela. Apenas alguns centímetros. O carro pifou, disse, a voz abafada. Não sei o que aconteceu. Ele simplesmente morreu. Quer que eu tente olhar? Ela hesitou de novo. Eu sou o caminhoneiro, continuei. Não vou fazer nada de ruim, só quero ajudar. Ela estudou meu rosto. Depois assentiu, devagar. Tá bom. Ela abriu a porta, saiu debaixo de chuva. Estava com uma jaqueta fina, calça jeans, tênis surrado. Ficou ali parada, abraçada a si mesma, tremendo. Abre o capô, pedi. Ela abriu. Levantei o capô, olhei para o motor. Não sou mecânico, mas aprendi algumas coisas com o tempo. Checado as correias, os cabos, a bateria,
Tudo parecia no lugar, mas quando tentei puxar a vareta de óleo, ela não saiu direito. Insisti. Quando saiu, vi o problema. Sem óleo. Quando foi a última vez que você colocou óleo? Gritei. Óleo? Ela pareceu confusa. Eu não sei. Faz tempo. Balancei a cabeça. Motor sem óleo não liga. Provavelmente já tinha fundido. Acho que o motor queimou, expliquei. Vai precisar de guincho, reboque. O rosto dela desabou. Eu não tenho dinheiro para isso. Tem alguém que possa te buscar? Ela balançou a cabeça, as lágrimas se misturando com a chuva. Não tenho ninguém. Eu estava indo para Palmas. Tenho uma entrevista de emprego amanhã. Se eu não chegar, a voz falhou. Palmas. A mesma cidade para onde Maria Clara estava tentando ir. Fechei o capô. Entra no caminhão, disse. Ela me olhou desconfiada. O quê? Eu te levo até Palmas. Mas a gente precisa sair dessa chuva antes que piore mais. Eu não sei se... Olha, eu entendo. Você não me conhece, mas eu não vou te machucar. Respirei fundo. Se você quiser, pode ligar para alguém, passar minha placa, meu nome, o que for. Mas a gente precisa sair daqui. Ela ficou me encarando por um longo tempo. A chuva caía. O vento soprava e eu vi quando ela tomou a decisão. Tá bom, ela pegou uma mochila velha do banco de trás do Gol, trancou o carro e subiu no caminhão comigo. Ficou encolhida no banco do carona, tremendo, abraçada à mochila. Liguei o aquecedor, não funcionou. Claro que não. Tem uma toalha ali atrás. Indiquei. Pode usar. Ela pegou a toalha, secou o rosto, o cabelo. Depois ficou ali, quieta, olhando pela janela. Voltei para a estrada. A chuva não dava trégua. Como você se chama? Perguntei depois de alguns minutos. Jéssica. Eu sou Roberto. Sei. Olhei de relance para ela. Sabe, você é o caminhoneiro que salvou aquela moça, né? A que estava no acostamento. Fiquei sem resposta por um momento. Como você sabe disso? Todo mundo está falando. Postaram nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Ela finalmente me olhou. Por isso eu aceitei a carona. Pensei, se ele salvou uma, talvez não seja perigoso. Talvez. A palavra ficou pendurada no ar entre nós. Eu não sou perigoso, disse, e a voz saiu mais defensiva do que eu queria. Eu sei. Desculpa. Ela voltou a olhar para a janela. É só que é difícil confiar, principalmente depois de tudo que está acontecendo. O que você quer dizer? As mulheres sumindo, sendo machucadas. Ela apertou a mochila contra o peito. Minha mãe não queria que eu viesse sozinha. Disse que era perigoso, mas eu não tenho escolha. Preciso desse emprego. Ai, seus pais, não podem ajudar. Minha mãe está doente, câncer. O tratamento custa caro. A voz dela ficou embargada. Meu pai, não sei onde ele está. Sumiu faz anos. Mais um pai ausente. Parecia epidemia. E a entrevista? É para trabalhar em uma loja. Vendas. Não paga muito, mas paga. E eu preciso mandar dinheiro para casa. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. A chuva piorou. Agora caíam pedras de gelo também. O barulho contra o teto do caminhão era ensurdecedor. A visibilidade era quase zero. Acho melhor a gente parar, disse Jéssica, a voz tensa. Eu sei, mas não tem lugar seguro aqui. Assim que eu ver um posto, a gente para. Continuei dirigindo. Os músculos dos braços doíam de tanta tensão. Eu apertava o volante com força, tentando manter o caminhão na pista. Foi quando ouvi o estouro. Um som alto, seco, como um tiro. O caminhão puxou para a direita, forte. Porra! Gritei, lutando com o volante. Jéssica gritou também, segurando no painel. Pisei no freio devagar, com cuidado, tentando não perder o controle. O caminhão derrapou um pouco, mas consegui manter na pista. Encostei no acostamento, respirando pesado. O que foi? Perguntou Jéssica, a voz tremendo. Pneu. Bati no volante frustrado. Estourou um pneu.
Olhei pela janela, a chuva continuava violenta, raios cortavam o céu e eu estava ali, no meio do nada, com um pneu furado e uma desconhecida dentro do caminhão. Jéssica me olhou, o medo visível nos olhos. E agora? Respirei fundo. Agora eu troco o pneu. Nessa chuva, não tenho escolha. Vesti a capa de chuva de novo, peguei o macaco, a chave de roda. Desci debaixo do temporal. Em segundos estava completamente ensopado. A água entrava pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Fui até a traseira. O pneu direito estava completamente destruído. Devia ter passado por cima de algum pedaço de ferro, vidro, sei lá. Comecei a trabalhar, afrouxando os parafusos, levantando o caminhão com o macaco. As mãos escorregavam. O metal gelado queimava os dedos. Demorei quase 40 minutos. Quando finalmente terminei, eu estava exausto. Voltei para a cabine, pingando água, tremendo de frio. Jéssica me estendeu a toalha. Obrigada, consegui dizer. Não, obrigado você. Sequei o rosto, o cabelo, tentei recuperar o fôlego. Vamos continuar? Ela perguntou. Olhei para a estrada à frente. A chuva começava a diminuir. Não muito, mas o suficiente para arriscar. Vamos. Liguei o motor e segui em frente, mas algo dentro de mim sabia. Essa viagem estava longe de terminar e os problemas estavam apenas começando. Continue 05 23. Capítulo 5. Feridas antigas. A chuva finalmente deu uma trégua por volta das 3 da tarde. Não parou completamente, mas diminuiu para uma garoa fina, quase uma névoa, que deixava tudo cinzento e úmido. O asfalto fumegava com o calor que voltava. Vapor subindo da pista molhada, criando uma espécie de miragem tremida no horizonte. Jéssica tinha adormecido no banco ao meu lado, a cabeça encostada na janela, a mochila ainda apertada contra o peito mesmo dormindo. O rosto dela estava relaxado, mas havia uma tensão ali, mesmo no sono, como se ela estivesse sempre pronta para acordar e fugir. Eu conhecia aquela tensão, já tinha visto no espelho por anos. Deixei o rádio desligado para não acordá-la. Só o som do motor, o ronco constante que eu já nem percebia mais e o chiado dos pneus no asfalto molhado. Minha mente voltou para Maria Clara, para a conversa que tivemos, para as marcas no rosto dela, para a forma como ela colocou a mão na barriga quando falou do bebê. Aquele gesto instintivo, protetor, mesmo depois de tudo que tinha passado. Pensei em quantas mulheres estavam na estrada naquele exato momento, fugindo, procurando, sobrevivendo. Quantas entravam em carros de desconhecidos porque não tinham escolha, porque a fome é mais forte que o medo, porque a esperança às vezes cega. E pensei nos homens, os que machucam, os que abandonam, os que passam reto. Eu tinha sido todos eles em algum momento. Não tinha machucado fisicamente ninguém, mas abandono também machuca. A ausência também deixa marca. E passar reto, isso eu tinha feito mais vezes do que conseguia contar. O celular vibrou. Olhei rapidamente. Era uma mensagem da mãe de Maria Clara. Ela perguntou de você hoje. Disse que gostaria de conversar de novo quando o senhor puder. Li a mensagem 2 vezes. Não respondi na hora. Não sabia o que dizer. Guardei o celular e continuei dirigindo. Jéssica acordou quando passávamos por uma cidade pequena. Natividade, dizia a placa. Ela se espreguiçou, olhou ao redor, desorientada por um momento. Quanto tempo eu dormi? Umas 2 horas. Desculpa. Eu não queria... Não precisa pedir desculpa. Você estava cansada. Ela esfregou os olhos, ajeitou o cabelo. Onde a gente está? Natividade. Faltam umas 2 horas para Palmas. Talvez um pouco mais. A gente vai chegar antes de escurecer? Vamos. Ela assentiu, parecendo aliviada. Passamos por algumas ruas da cidade. Casas simples, comércio fechado por causa do horário, algumas pessoas nas calçadas, uma cidade comum, daquelas que você passa e esquece. Preciso parar em um posto, avisei. Abastecer. Tudo bem, encontrei um posto na saída da cidade.
parei ao lado da bomba, desliguei o motor, desci para abastecer. Jéssica desceu também, esticando as pernas, respirando o ar úmido. O frentista era um rapaz novo, com cara de sono. "Completo?" perguntou. "Isso." Enquanto ele abastecia, fui até a loja de conveniência comprar água e alguma coisa para comer. Peguei 2 sanduíches embalados, 2 garrafas de água, um café. Na fila do caixa, vi um cartaz pregado na parede. Desaparecida. A foto era de uma menina, uns 16, 17 anos, sorrindo, cabelo comprido, olhos claros. Ana Paula dos Santos, 17 anos, desaparecida desde 15 de dezembro. Qualquer informação, ligar para... Abaixo mais cartazes, outras meninas, outras mulheres, todas desaparecidas, todas jovens. Senti o estômago revirar. Triste, né? Virei. A atendente do caixa me olhava. Uma senhora de uns 60 anos, óculos grossos, cabelo preso em um coque. "Muito", respondi. "Essa aí, a Ana Paula, sumiu faz quase um mês." Ela apontou para o cartaz. "Família tá desesperada. A mãe vem aqui todo dia, coloca cartaz novo, pergunta se alguém viu. Ninguém viu nada." "E a polícia?" Ela deu de ombros. "Polícia faz o que pode, mas é muita menina sumindo, pouca polícia para procurar." Baixou a voz. "Tem gente que diz que é rede de tráfico. Pega as meninas, leva para longe. Outras pessoas dizem que é serial killer." Balançou a cabeça. "Eu não sei. Só sei que nenhuma mãe devia ter que colocar foto da filha em poste." Paguei e saí. Jéssica estava encostada no caminhão, olhando o celular. "Peguei um sanduíche para você", disse, estendendo. "Obrigada." Ela pegou, mas não comeu na hora. Só ficou segurando, olhando para o chão. "Tá tudo bem? Tô pensando na minha mãe." Olhou para mim. "Se eu sumir, quem vai colocar cartaz? Quem vai procurar? Você não vai sumir." "Como você sabe?" Não soube o que responder. Voltamos para o caminhão. Seguimos viagem em silêncio. O sol começava a baixar quando chegamos nos arredores de Palmas. A cidade aparecia no horizonte, com seus prédios baixos, ruas largas, planejadas. Tão diferente das cidades pequenas por onde passamos. "Onde você quer que eu te deixe?" perguntei. "Tem uma rodoviária. Acho que consigo dormir lá. Amanhã cedo vou para a entrevista." "Dormir na rodoviária? Não tenho dinheiro para hotel." Pensei em oferecer pagar um hotel, mas sabia que ela não aceitaria. Orgulho ou medo, provavelmente os dois. "Eu conheço um lugar", disse. "Uma pousada barata, mas limpa. A dona é gente boa. Posso te levar lá, se quiser." Ela hesitou. "Eu não posso aceitar." "O senhor já fez demais. Você vai dormir na rodoviária, sozinha." Olhei para ela. "Depois de tudo que está acontecendo, você acha que isso é seguro?" O rosto dela se fechou. Ela sabia que eu estava certo. "Tá bom", concordou, a voz baixa. Levei ela até a pousada. Dona Marta, a proprietária, me conhecia de outras viagens. Uma senhora baixinha, simpática, que fazia o melhor bolo de milho que eu já comi. Expliquei a situação. Dona Marta olhou para Jéssica com aquele olhar maternal que algumas mulheres têm, que enxerga além da superfície. "Claro, minha filha. Tem um quarto vago. Pode ficar." "Eu não tenho dinheiro agora", começou Jéssica. "Mas posso pagar depois, quando receber o primeiro salário." "Não se preocupa com isso agora." Dona Marta deu um tapinha no ombro dela. "A gente resolve depois." Jéssica olhou para mim, os olhos marejados. "Obrigada. De verdade. Boa sorte na entrevista", disse. Ela assentiu, pegou a mochila e seguiu Dona Marta para dentro. Fiquei ali parado por um momento, no estacionamento da pousada, observando a noite cair sobre Palmas. Pensei em ficar também. Estava cansado. O corpo doía, mas tinha a carga ainda. Precisava entregar na fazenda antes que ficasse tarde demais. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui para a rodovia que levava à fazenda. Cheguei na fazenda, já era noite fechada.
O dono, seu Reinaldo, um homem grande de barba cerrada, me esperava no portão. Não estava feliz. Atrasado, foi a primeira coisa que disse. Tive problemas na estrada. Todo mundo tem problema, mas nem todo mundo atrasa 2 dias. Não discuti. Ajudei a descarregar a ração, aceitei o pagamento, peguei o comprovante. Seu Reinaldo me ofereceu um café antes de ir embora. Aceitei mais pela educação do que pela vontade. Sentamos na varanda da casa grande, olhando o pasto escuro à distância. Ouvi dizer que você parou para ajudar uma moça na estrada, disse ele de repente. Levantei os olhos. Notícia corre rápido. Corre. Ele tomou um gole do café. Minha filha tem a idade daquela moça. 19. Olhou para mim. Se fosse ela naquela estrada, eu ia querer que alguém parasse. Qualquer um teria feito a mesma coisa. Não. Ele balançou a cabeça. A maioria passa reto. Você sabe disso. Fiquei em silêncio. Minha filha está estudando em Goiânia. Continuou. Longe de casa. Toda vez que ela pega a estrada para voltar, eu fico apavorado. Fico imaginando tudo que pode acontecer. Olhou para o café na xícara. Acho que todo pai sente isso. Ou deveria sentir. Pensei em Letícia. Em quantas vezes ela tinha pegado a estrada e eu nem sabia. Porque eu não estava lá. Porque eu tinha escolhido não estar. O senhor é um bom pai, disse. Ele deu uma risada sem humor. Não sei. Tento ser. Colocou a xícara vazia na mesinha ao lado. Mas a gente sempre acha que podia fazer mais, né? Sempre. Ficamos ali por mais alguns minutos, apenas olhando a escuridão. 2 homens no meio da noite, carregando culpas diferentes, mas igualmente pesadas. Quando me despedi e voltei para o caminhão, tinha uma mensagem no celular. Era de Jéssica. Passei na entrevista. Começo semana que vem. Muito obrigada por tudo. Você salvou minha vida sem saber. Li a mensagem 3 vezes. Você salvou minha vida sem saber. Quantas vidas a gente cruza sem saber o impacto que deixa? Quantas escolhas pequenas mudam trajetórias inteiras? Respondi. Fico feliz. Boa sorte. Você merece. Dirigindo de volta para Goiânia no silêncio da noite, percebi que as feridas antigas não cicatrizam porque a gente as ignora. Elas cicatrizam quando a gente finalmente para e cuida delas. E talvez fosse isso que eu estava começando a fazer. Parar, cuidar, mesmo que doesse, mesmo que fosse tarde demais para algumas coisas. Ainda assim, valia a pena tentar. Continue 0525, capítulo 6, no meio do nada. A estrada de volta para Goiânia era um túnel escuro cortado apenas pelos faróis do caminhão. Não tinha lua, não tinha estrelas, só a escuridão densa do cerrado e o asfalto se desenrolando à frente, infinito e hipnótico. Eu deveria estar aliviado. A carga tinha sido entregue. O pagamento estava garantido. Jéssica estava segura. Maria Clara estava viva. Tudo tinha dado certo, considerando como as coisas poderiam ter terminado. Mas o alívio não vinha. No lugar dele, havia uma inquietação, uma sensação estranha de que algo ainda não tinha se resolvido. Como se a história não tivesse terminado, apenas pausado. Olhei para o painel. O ponteiro da gasolina marcava 1/4 de tanque, suficiente para chegar em casa, mas pouco para ficar tranquilo. Decidi parar no próximo posto. Rodei por mais 40 minutos antes de ver as luzes. Um posto pequeno, isolado, daqueles que ficam no meio do nada e você se pergunta como conseguem sobreviver. 2 bombas antigas, uma loja de conveniência com luz amarela piscando e um banheiro do lado de fora com a porta rangendo ao vento. Encostei na bomba e desliguei o motor. O silêncio que veio foi pesado, quase sólido. Não tinha mais ninguém ali. Só eu e o frentista, um homem velho que saiu arrastando os pés de dentro da loja. Boa noite, cumprimentei. Noite, ele respondeu sem muita atenção. Completa o tanque. Ele começou a abastecer. Desci do caminhão. Estirei as pernas. Senti as costas estalarem. Estava ficando velho demais para essas viagens longas.
Fui até o banheiro. Estava imundo, como esperado. Fiz o que precisava fazer e saí. Lavei as mãos em uma torneira do lado de fora, a água saindo gelada e fraca. Foi quando ouvi um som abafado, vindo de trás do posto. Parei. Escutei melhor. Era uma voz, feminina, baixa, mas desesperada. Socorro, por favor! O coração disparou. Olhei ao redor. O frentista estava ocupado abastecendo o caminhão, de costas para mim. Andei devagar em direção ao som, contornando o prédio do posto. Atrás havia um espaço pequeno, cheio de entulho, caixas velhas, pneus empilhados, lixo, e encostada na parede, meio escondida atrás de uma pilha de caixas, estava uma menina. Não, uma mulher, mas jovem, muito jovem. Ela estava agachada, abraçada aos joelhos, tremendo. Quando me viu, se encolheu ainda mais. Não me machuca, sussurrou a voz quebrada. Por favor, não me machuca. Ei, calma, disse, as mãos levantadas. Eu não vou te machucar. O que aconteceu? Ela me olhou com olhos arregalados, selvagens, como um animal acuado. O rosto estava marcado, arranhões, um dos olhos inchado, o lábio rachado. Você está machucada, constatei, a voz saindo rouca. Quem fez isso? Ela não respondeu. Só ficou me encarando como se estivesse tentando decidir se eu era uma ameaça ou não. Meu nome é Roberto, disse devagar, mantendo a distância. Sou caminhoneiro. Tô voltando para Goiânia. Posso te ajudar, mas precisa confiar em mim. Ninguém ajuda de graça, ela disse amarga. Eu ajudo. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Porque é o certo. Ela deu uma risada seca, sem humor. O certo. Balançou a cabeça. Não existe certo. Só existe quem machuca e quem apanha. Isso não é verdade, não é? Ela me encarou. Então por que eu tô aqui? Por que ninguém parou quando eu pedi ajuda? Por que? A voz dela morreu. As lágrimas vieram, silenciosas, escorrendo pelo rosto machucado. Dei um passo à frente, devagar. Deixa eu te levar até um hospital ou uma delegacia, qualquer lugar seguro. Não tem lugar seguro? Tem sim. Não tem. A voz dela subiu, desesperada. Eles me encontram, sempre encontram. Quem? Ela ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, era o frentista, mas agora ele tinha uma expressão diferente. Não era mais o velho cansado de antes. Era algo mais duro, mais frio. Que o senhor está fazendo aqui atrás? Perguntou, e havia uma ameaça velada na voz. Ouvi um barulho. Vim ver o que era. Ele olhou para a menina, depois para mim. Ela não é da sua conta. Ela está machucada. E daí? Ele deu um passo à frente. Ela já estava assim quando chegou aqui. Pediu comida. Dei comida. Agora ela vai embora. Ela não vai a lugar nenhum. Ah, não? O frentista sorriu, mas não tinha nada de amigável naquele sorriso. E quem é o senhor para decidir isso? A tensão no ar ficou espessa. Eu podia sentir o perigo, real e iminente. Vou levar ela comigo, disse firme. Não vai, não. Vou. Ele colocou a mão no bolso. Não dava para ver o que tinha ali, mas a intenção era clara. Olha aqui, caminhoneiro. Não se mete. Pega seu caminhão e vaza. Esquece o que viu. Não posso fazer isso. Pode sim, e vai fazer. A menina se levantou trêmula. Não, ela disse, a voz fraca. Não vale a pena. Deixa ele ir. Não vou te deixar aqui, respondi, sem tirar os olhos do frentista. Você não entende, ela continuou. Se você me levar, eles vêm atrás. Matam você. Matam eu. Não adianta. Quem são eles? Ela não respondeu. O frentista deu outro passo à frente. Última chance, caminhoneiro. Vai embora. Meu cérebro trabalhava rápido. Eu estava sozinho. Não tinha arma, não tinha reforço. Se saísse dali, a menina ficava, e algo muito ruim ia acontecer com ela. Mas se ficasse... Tá bom, disse, erguendo as mãos. Tá bom, eu vou embora.
O alívio no rosto do frentista foi visível. Boa escolha. Comecei a me afastar devagar, mas quando passei pelo frentista, sussurrei: polícia vem vindo. Chamei antes de vir aqui atrás. Não tinha chamado, mas ele não sabia disso. A expressão dele mudou, confusão, depois raiva. Corri de volta para o caminhão, o coração batendo descompassado. Ouvi gritos atrás de mim, passos pesados. Cheguei no caminhão, abri a porta, subi. A chave estava na ignição. Girei. Nada. Vamos, vamos, murmurei desesperado. Girei de novo. O motor tossiu, engasgou, morreu. O frentista apareceu na frente do caminhão. Agora tinha algo na mão, um pedaço de ferro ou um cano. Desce daí, gritou. Girei a chave de novo. Dessa vez o motor pegou, rugiu forte, pisei fundo. O caminhão avançou. O frentista pulou para o lado no último segundo, xingando, brandindo o cano no ar. Não olhei para trás, apenas acelerei, o caminhão ganhando velocidade, as marchas subindo. Mas quando olhei no retrovisor, vi algo que fez meu estômago revirar. A menina tinha saído de trás do posto. Estava no meio do estacionamento olhando para mim. E atrás dela, outras figuras apareciam. 2, 3, homens saindo de dentro da loja de um carro estacionado que eu não tinha visto. Ela tinha razão. Não era só o frentista. Era uma operação. Eu tinha acabado de deixá-la para trás. Dirigi por 10 minutos em pânico puro. As mãos tremiam no volante. O suor escorria pelo rosto. Eu checava o retrovisor a cada segundo, esperando ver faróis me seguindo. Nada, só escuridão. Peguei o celular, liguei para a polícia. Tem uma menina, comecei, a voz atropelada. No posto de combustível na BR-153, quilômetro... Não sei se esqueci o número. Ela está em perigo, tem homens lá, muitos homens. A atendente fez perguntas, muitas perguntas. Nome, endereço, o que eu vi, como eu sabia. Respondi tudo. Passei a localização aproximada. Prometi que voltaria para dar depoimento. Desliguei. E foi só então que a realidade me atingiu. Eu tinha deixado ela. Tinha fugido. Tinha escolhido minha segurança em vez da dela. A náusea veio forte. Encostei o caminhão no acostamento. Abri a porta. Vomitei no chão. Fiquei ali, ajoelhado na beira da estrada, tremendo, com o gosto amargo da bile na boca. Eu não era herói. Não era o homem que salvava todo mundo. Era apenas um covarde que, no momento crucial, tinha fugido. Voltei para o caminhão. Limpei a boca com as costas da mão. Olhei para a estrada à frente. Podia voltar. Podia tentar de novo. Mas e se eles me matassem? E se fosse pior para ela por causa de mim? As desculpas vinham fáceis. Sempre vêm. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Tinha medo. Medo de morrer. Medo de me envolver demais. Medo de pagar o preço que ajudar cobra. Liguei o motor e segui em frente, porque era isso que eu sempre fazia, seguir em frente, mesmo quando deveria ter parado. Continue 0528 capítulo 7, Travessia e Escolha. Não consegui ir embora. Fiquei ali, parado no acostamento, o motor ligado, as mãos no volante. 15 minutos, 20, meia hora. Olhando para a escuridão à frente, tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa, que tinha chamado a polícia, que tinha cumprido minha parte. Mas as justificativas soavam ocas, mesmo dentro da minha própria cabeça. Eu via o rosto dela, os olhos arregalados, o medo. Eles me encontram, sempre encontram. Quanto tempo a polícia levaria para chegar? Meia hora? Uma hora? E o que aconteceria com ela até lá? Bati no volante, frustrado, com raiva, de mim, da situação, de tudo. Não podia voltar sozinho. Seria suicídio. Mas também não podia simplesmente seguir viagem e fingir que não tinha visto nada. Peguei o celular, olhei para os contatos. Não tinha muitos. Na verdade, quase nenhum que pudesse ajudar em uma situação dessas. Parei no nome da delegada de Alvorada. Ela tinha me dado o número caso eu lembrasse de mais algum detalhe sobre Maria Clara. Hesitei.
Depois disquei. Atendeu no terceiro toque. Delegada Ferreira. Delegada, é o Roberto, o caminhoneiro que encontrou Maria Clara. Senhor Roberto, aconteceu algo? Contei tudo. O posto, a menina, os homens, a fuga. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ouvi um suspiro pesado do outro lado. Esse posto, começou ela, a gente já tem suspeita dele. Já recebemos denúncias antes, mas nunca conseguimos provas concretas. E agora? Eu vi a menina, eu vi os homens. Já acionei a polícia local? Já, mas não sei quanto tempo vão demorar. Onde o senhor está agora? Uns 10 quilômetros do posto, no acostamento. O senhor não pode voltar sozinho, entende? Essas pessoas são perigosas, muito perigosas. Eu sei, mas o quê? Ela vai morrer se ninguém fizer nada. Silêncio do outro lado. Senhor Roberto, eu entendo o que o senhor está sentindo, mas o senhor não é policial. Não é treinado para isso. Se voltar lá, provavelmente vai acabar morto e não vai ajudar ninguém. Então o que eu faço? Espera a polícia chegar, dá o depoimento, é o que pode fazer. Ela estava certa. Logicamente, racionalmente ela estava certa, mas algo dentro de mim não aceitava isso. E se fosse sua filha? Perguntei, baixo. Outro silêncio, mais longo. Se fosse minha filha, disse ela, a voz carregada, eu ia querer que alguém fizesse tudo o que pudesse, mesmo que fosse perigoso, mesmo que fosse impossível. Então a senhora entende. Entendo. Pausa. Mas isso não significa que é a decisão certa. Talvez não seja, mas é a decisão que eu consigo viver com ela depois. Ouvi ela respirar fundo. Tá bem, vou ligar para a delegacia de lá. Vou pressionar para mandarem viatura agora. Mas o senhor não faz nenhuma besteira, ouviu? Não volta lá sozinho. Tá bom? Desliguei, fiquei olhando para o telefone. Depois olhei para a estrada atrás de mim, para a escuridão onde o posto estava. Eu tinha prometido que não voltaria. Mas promessas são fáceis de fazer quando você está longe do problema. Fiz o retorno e voltei devagar, sem faróis, apenas com as luzes de posição que mal iluminavam a estrada à frente. O coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. Quando o posto apareceu à distância, encostei o caminhão em uma estrada de terra lateral. Desliguei tudo. Peguei uma lanterna velha do porta-luvas. Desci. O ar estava frio agora. Aquele frio seco do cerrado que corta a pele. Eu tremia, mas não sabia se era do frio ou do medo. Provavelmente os dois. Andei pela lateral da estrada, me mantendo nas sombras, fora do alcance das luzes do posto. Levei uns 10 minutos para chegar perto o suficiente para ver o que estava acontecendo. O posto estava mais movimentado agora. 3 carros estacionados. Homens conversando perto das bombas, fumando, rindo, como se nada de errado estivesse acontecendo. Contornei o posto pela área de mata, os galhos arranhando meu rosto, as pedras fazendo barulho debaixo dos pés. Cada som parecia ensurdecedor. Cheguei na parte de trás, o espaço onde a menina estava. Ela ainda estava lá, mas agora não estava sozinha. Tinha 2 outras meninas com ela, ou mulheres. Difícil saber a idade na escuridão. Estavam sentadas no chão, encostadas na parede, com as mãos amarradas na frente do corpo. Um homem fazia guarda, grande, corpulento, com os braços cruzados. Fumava um cigarro, olhando para o nada. Merda! Não dava para chegar nelas sem passar por ele. Fiquei agachado atrás de um monte de entulho, tentando pensar. O que eu ia fazer? Pular nele? Brigar? Eu tinha 51 anos, costas ruins e 0 experiência em briga real. Ia acabar morto. Mas se eu não fizesse nada... Foi quando ouvi as sirenes. Distantes ainda, mas inconfundíveis. A polícia estava chegando. O homem ouviu também. Jogou o cigarro no chão, falou algo no rádio que tinha preso na cintura. Em segundos, o posto virou caos. Homens correndo, motores ligando, gritos. O guarda olhou para as meninas, hesitou.
Depois, saiu correndo, deixando elas para trás. Era minha chance. Corri até elas. A primeira a me ver foi a menina que eu tinha encontrado antes. Os olhos dela se arregalaram. Você, sussurrou. Vim buscar vocês, vamos. Puxei uma faca que tinha no bolso. Cortei as cordas que amarravam as mãos delas. As outras duas meninas me olhavam com desconfiança, mas não resistiram. Vamos, repeti, mais alto. Elas se levantaram cambaleantes. Uma delas mal conseguia andar. Segurei ela pelo braço. Cadê os outros? Perguntou a primeira menina. Polícia chegando. Eles fugiram. E a gente? Eu tiro vocês daqui. Começamos a andar rápido pela área de mata. As meninas tropeçavam, sussurravam de dor. Eu as puxava, sem parar. Ouvimos carros saindo em disparada do posto. Pneus cantando no asfalto. Vozes gritando. Chegamos no caminhão. Abri a porta. Entra! Todas! Elas subiram, apertadas no banco, umas em cima das outras. Subi do lado do motorista, liguei o motor. Nada. Não agora, murmurei desesperado. Girei a chave de novo. O motor tossiu, pegou, morreu. Faróis apareceram na estrada principal, vinham na nossa direção. Oh, eles estão vindo, disse uma das meninas, a voz em pânico. Eu sei. Girei a chave mais uma vez. Pisei no acelerador enquanto girava. O motor rugiu. Pegou de vez. Joguei o caminhão na estrada, as marchas subindo rápido, o motor gemendo com o esforço. Olhei no retrovisor. Os faróis nos seguiam. Segura! Gritei. Pisei fundo. O caminhão ganhou velocidade. 60, 70, 80. Os faróis ficavam mais perto. Uma das meninas chorava. Outra rezava baixinho. Eu apenas dirigia, os dedos brancos de tanto apertar o volante. Foi quando vi as luzes azuis e vermelhas à frente. Polícia. 3 viaturas atravessadas na pista. Reduzi, o caminhão perdendo velocidade. Parei a alguns metros das viaturas. Os faróis atrás de mim hesitaram. Depois viraram bruscamente, saindo da estrada, entrando no mato, fugindo. Policiais correram até o caminhão, armas em punho. Sai do veículo, mãos onde eu possa ver. Desci, as mãos levantadas, tremendo. Tem 3 meninas aqui, consegui dizer. Elas precisam de ajuda. Um dos policiais abriu a porta do carona, viu as meninas, chamou os outros. Precisamos de ambulância. Agora! Fui empurrado contra o capô do caminhão, revistado, algemas frias nos pulsos. Eu só estava ajudando, falei. Elas estavam presas no posto. A gente verifica isso. Por enquanto, o senhor fica detido. Me colocaram no banco de trás de uma viatura. Observei pela janela enquanto paramédicos cuidavam das meninas. Elas falavam, gesticulavam, apontavam para o caminho do posto. Fiquei ali algemado, exausto, com o corpo doendo inteiro, mas vivo. E elas também. Dessa vez eu não tinha passado reto. Dessa vez eu tinha voltado. E talvez, apenas talvez, isso significasse alguma coisa. Continue 0530, capítulo 8, O Novo Caminho. Passei a noite na delegacia, não em uma cela, mas em uma sala de interrogatório que cheirava a café velho e cigarro. A delegada responsável, uma mulher diferente, mais jovem que a de Alvorada, com olhos cansados e uma cicatriz fina na testa, me fez repetir a história 3 vezes. Cada detalhe, cada momento, do começo ao fim. Quando finalmente terminei, ela se recostou na cadeira e me olhou por um longo tempo. O senhor tem noção do risco que correu? Tenho. Podia ter morrido. Eu sei. E as meninas também. Mas não morreram, respondi, a voz rouca de tanto falar. Ela suspirou, esfregou os olhos. Os homens fugiram. A gente montou o bloqueio, mas eles conhecem a região. Provavelmente já estão longe. E as meninas? No hospital. Machucadas, traumatizadas, mas vivas. Fez uma pausa. Uma delas é a Ana Paula, a menina do cartaz. Senti o peito apertar. Aqui desapareceu faz um mês.
Essa mesma. A família já foi avisada. Tá a caminho. Fechei os olhos. Pelo menos uma família ia dormir melhor hoje. As outras duas também foram identificadas. Ambas tinham desaparecido nas últimas semanas. A delegada se inclinou para a frente. Senhor Roberto, o senhor ajudou a desmantelar uma operação. Essas pessoas vinham fazendo isso há meses. Pegar mulheres vulneráveis, mantê-las presas, usar elas, vender elas. O estômago revirou. Vender? Tráfico humano. A voz dela estava dura. É mais comum do que as pessoas imaginam, principalmente nas estradas, principalmente com quem ninguém vai procurar. Pensei em Maria Clara, em Jéssica. Em quantas outras estavam na estrada agora, vulneráveis, invisíveis. O senhor pode ir, disse a delegada de repente. Não vai ser acusado de nada. Pelo contrário, provavelmente vai precisar dar mais depoimentos quando a gente pegar esses caras. Mas por enquanto tá livre. Levantei as pernas bambas. Não tinha dormido, não tinha comido. O corpo estava no limite. As meninas, posso vê-las? Não agora. Elas precisam descansar e processar tudo. Olhou para mim com algo parecido com respeito. Mas eu vou passar seu contato. Se elas quiserem falar com o senhor, podem ligar. Assenti. Saí da delegacia quando o sol já estava alto. A luz me cegou por um momento. Fiquei ali parado na calçada, piscando, tentando me acostumar. O caminhão estava estacionado no pátio. Cheguei nele, passei a mão pela lataria. Estava sujo, cheio de arranhões novos da fuga pela estrada de terra. Mas era meu e estava inteiro. Subi, liguei o motor. Desta vez, pegou de primeira. Dirigi para a Goiânia no piloto automático, a cabeça vazia. Ou talvez cheia demais para processar qualquer coisa. As cenas da noite anterior passavam e repassavam. Os rostos das meninas, o medo, a corrida, as sirenes. Parei em um posto para comer alguma coisa. Sentei em uma mesa de plástico, sozinho, com um prato de arroz e feijão na frente. Mastiguei sem sentir gosto. O celular vibrou. Era uma mensagem da mãe de Maria Clara. Senhor Roberto, a Maria Clara recebeu alta hoje. A gente vai voltar para casa. Ela quer agradecer o senhor pessoalmente antes de ir. Se puder passar aqui no posto de saúde, a gente espera até o meio-dia. Olhei para o relógio. 11h15. Alvorada ficava no caminho. Mais ou menos. Terminei de comer, paguei a conta e voltei para a estrada. Cheguei no posto de saúde de Alvorada às 11h50. Maria Clara estava sentada em uma cadeira de rodas na frente do prédio, a mãe ao lado. Ela usava roupas limpas agora. O cabelo estava preso e os machucados no rosto já começavam a desbotar para aquele tom amarelado de hematoma velho. Quando me viu, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Senhor Roberto, disse quando me aproximei. Maria Clara. Olhei para ela, depois para a mãe. Vi que tá de alta. Tô. Ela colocou a mão na barriga. Nós dois estamos bem. Fico feliz. A mãe limpou uma lágrima que escorria. A gente ouviu o que o senhor fez ontem à noite. Tá nas notícias. Todo mundo tá falando. Franzi a testa. Notícias? 3 meninas resgatadas. Uma delas era a Ana Paula, aquela que todo mundo estava procurando. A mãe me olhou. Dizem que foi um caminhoneiro que salvou elas. Eu só fiz o que dava para fazer. Não, disse Maria Clara, a voz firme. O senhor fez o que a maioria não faz. O senhor parou, o senhor voltou, o senhor arriscou. Não soube o que responder. Eu queria te dar uma coisa, continuou ela. Puxou algo do bolso. Era uma pulseira simples, de tecido trançado, com contas coloridas. Minha avó fez isso para mim quando eu era criança. Disse que era para proteção. Estendeu para mim. Acho que o senhor precisa mais do que eu. Não posso aceitar isso. Pode sim. Ela segurou minha mão, colocou a pulseira na palma. Por favor, é importante para mim. Olhei para a pulseira, para ela.
para a mãe, que também chorava agora. Obrigado, consegui dizer. Não, obrigado você. Maria Clara segurou minha mão com as duas dela, por me mostrar que ainda existe gente boa, que ainda vale a pena acreditar. O nó na garganta era grande demais para falar qualquer coisa. Apenas assenti. Despedi-me delas pouco depois. A mãe me abraçou, apertado, como se eu fosse família. Maria Clara acenou da cadeira de rodas, sorrindo. Subi no caminhão, coloquei a pulseira no pulso. Ficava folgada, mas não importava. Segui viagem. Cheguei em Goiânia no meio da tarde. A cidade estava caótica, como sempre. Trânsito, buzinas, calor. Mas era casa. De alguma forma estranha, era casa. Fui direto para meu apartamento. Um lugar pequeno, num prédio velho no setor Campinas. Segundo andar, sem elevador. Subi as escadas arrastando os pés. Abri a porta. O cheiro de lugar fechado me recebeu. Abri as janelas. Deixei o ar entrar. O apartamento estava como eu tinha deixado. Bagunçado. Cama desfeita. Louça na pia. Roupas no chão. A vida de um homem sozinho. Tomei banho. Um banho longo, quente, deixando a água levar a sujeira, o suor, o medo. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. Não me reconheci, não completamente. Tinha as mesmas rugas, a mesma barba por fazer, os mesmos olhos cansados. Mas havia algo diferente, algo que eu não conseguia definir. Mais tarde, sentado no sofá velho, com uma cerveja morna na mão que eu nem estava bebendo direito, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Senhor Roberto? Era uma voz feminina. Jovem. Hesitante. Sim. Quem é? É a Ana Paula. A menina que o senhor resgatou ontem. Sentei direito, o coração acelerando. Ana Paula, como você tá? Tô sobrevivendo. Pausa. Eu queria te agradecer. Eu sei que não tenho palavras suficientes, mas obrigada. Por não ter desistido, por ter voltado. Não precisa agradecer. Preciso. A voz dela tremeu. Eu tinha desistido, sabe? Achei que ia morrer ali, que ninguém ia me encontrar. E quando você apareceu, silêncio. Você me deu esperança de novo. Fechei os olhos, respirando fundo. Você é forte, Ana Paula. Você sobreviveu, isso é sua força, não minha. Mas o Senhor me deu a chance de ser forte. Conversamos por mais alguns minutos. Ela contou que estava com a família, que ia começar terapia, que o caminho seria longo, mas ela ia tentar. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Depois liguei para Letícia. Ela atendeu, surpresa. Pai? Oi, filha. Tá tudo bem? Tá, eu só queria ouvir sua voz. Silêncio do outro lado. Depois. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Sim. Não sei. Respirei fundo. Letícia, eu sei que eu não fui um bom pai. Sei que te abandonei. Que escolhi a estrada em vez de você. E eu sinto muito. De verdade. Ouvi ela respirar fundo. Pai, deixa eu terminar. As palavras saíam difíceis, mas precisavam sair. Eu não posso voltar atrás. Não posso mudar o que eu fiz. Mas eu quero tentar ser melhor. Quero tentar estar presente. Se você deixar... O silêncio foi longo, tão longo que achei que ela tinha desligado. Eu não sei se consigo confiar nisso, disse ela finalmente, a voz embargada. Você já prometeu antes. Eu sei. E dessa vez pode ser que eu falhe de novo, mas eu quero tentar, de verdade. Por quê? Por que agora? Porque eu percebi uma coisa. Olhei para a pulseira no meu pulso. A gente não pode passar reto pela vida, pelas pessoas, pelos momentos. Eu passei reto por você durante anos, e isso foi o maior erro da minha vida. Ouvi ela chorar, baixinho. Eu também sinto sua falta, pai, sussurrou. E foi como se algo dentro de mim, que estava quebrado há muito tempo, começasse a se consertar. Devagar, dolorido, mas real. 3 semanas depois, recebi uma ligação da delegada de Alvorada. Senhor Roberto,
Conseguimos prender 2 dos homens envolvidos. Os outros ainda estão foragidos, mas a gente vai pegar. Pausa. E tem outra coisa. A história vazou. Imprensa tá querendo falar com o senhor. Não quero falar com imprensa. Eu imaginei, mas o senhor precisa saber. O que o senhor fez inspirou outras pessoas. A gente recebeu mais denúncias, mais pessoas parando para ajudar. É pequeno, mas é algo. Desliguei pensando nisso. Inspirou outras pessoas. Não era sobre ser herói. Nunca foi. Era sobre escolher, todos os dias, parar ou seguir, ver ou ignorar, ajudar ou passar reto. E eu tinha escolhido parar. Hoje, 6 meses depois, ainda sou caminhoneiro. Ainda pego a estrada. Ainda dirijo sozinho muitas vezes. Mas algumas coisas mudaram. Almoço com Letícia 1 vez por semana. A gente conversa, de verdade. Ainda é estranho às vezes, mas é real. Maria Clara me liga de vez em quando. Ela teve o bebê. Um menino, saudável. Ela mandou foto. Está sorrindo na foto e o sorriso é verdadeiro. Jéssica conseguiu o emprego. Manda mensagem todo mês contando como está. A mãe dela está em tratamento. Tem esperança. Ana Paula está reconstruindo a vida, devagar, com ajuda, mas está. E eu continuo dirigindo. Mas agora, quando vejo alguém na estrada, parado, perdido, em perigo, eu não passo reto, nunca mais, porque aprendi uma coisa naqueles dias. A estrada não é só asfalto, é escolha, sempre foi. E algumas decisões não salvam só quem está no chão. Salvam também quem resolve parar. Fim.